valorizar e fruir as diferentes correntes estéticas e manifestações estéticas e culturais, desde as locais até as mais amplas, as correntes mundiais. Essa é a competência número 3 da Base Nacional Curricular Comum, a competência relativa ao senso estético e repertório cultural, sobre a qual eu vou falar um pouco aqui agora para vocês. Seu filho está na escola, está aprendendo geografia, matemática, física, química, inglês, uma série de coisas, mas também é muito importante o desenvolvimento do senso estético e do repertório cultural. Por quê? Porque a nossa vida se faz também de expressões, de meios de expressões, linguagens de expressão, onde a gente traduz o nosso modo de vida para um objeto artístico, né? E é através da formação e da criação do senso estético que a gente vai aprendendo sobre as diversas linguagens estéticas que existem, até que a gente possa também escolher as nossas preferências artísticas, né? Que é muito importante. Então, vida e arte são um componente que prima, né, pelo desenvolvimento desse senso estético e desse repertório cultural desde a educação infantil. Então, como é que a educação da criança começa? A educação escolar começa, né? Começa através da compreensão dos signos e dos significados. Significante, significado. Né? Começa através da capacidade de leitura do mundo da criança, né? Começa através da capacidade da criança expressar. Antes dela expressar por meio escrito, ela começa a expressar por meio gráfico, né? Ela começa a desenhar, ela começa a fazer representações e explicar essas representações a partir da compreensão de mundo dela, né? Que é o que a gente chama hoje na Base Nacional Curricular Comum para a infância, os campos de experiência. Né? E esses campos de experiência da criança, por exemplo, eu e o mundo, tem a ver com como a criança se percebe e como ela se expressa no mundo. E isso envolve também o desenvolvimento de um senso estético e de um repertório cultural. O que é a cultura? É tudo que a gente vive, né? Da hora que a gente nasce e se entende como sujeito no mundo, até a hora que a gente parte dessa vida para outra. Tudo é cultura, a gente vê os elementos culturais da dança, da arte, da escultura, da música, que é um elemento, uma linguagem muito presente na cultura brasileira, né? Da luta, da capoeira, por exemplo, né? Das religiões e das religiosidades também. Todos esses elementos culturais, eles se expressam de alguma forma e vão criando na criança um repertório cultural e também o senso estético dela, que são as coisas que ela gosta, as linguagens que ela gosta e as linguagens que ela não gosta ou que ela tem menor preferência. É muito importante quando a criança sai desse primeiro ciclo da educação escolar, né, e vai para a educação fundamental 1, que a criança começa a lidar com a manipulação desses significantes e significados, desses símbolos, né? Como, por exemplo, a escrita. E também a compreensão numérica, né? Quando a criança começa a expressar através de números e símbolos, números e palavras, a sua compreensão do mundo. Né? E isso vem de onde? Vem de lá já da educação infantil, por onde a criança vai passando, vai aprendendo, vai se desenvolvendo, e ela vai chegar na educação fundamental 1, né? Começando a entender como é que a gente se expressa no mundo hoje, usando as várias linguagens, inclusive as linguagens que têm esse fundo artístico. Né? Tem a ver com a literatura, tem a ver com a música, tem a ver com o uso da matemática e suas linguagens, suas tecnologias, né? A matemática e suas tecnologias. Então, todos esses componentes, ele, de alguma forma, eles têm a ver com a criação desse repertório cultural que a criança precisa. Então, o repertório cultural de uma criança que nasceu e cresceu, né, e que está com 10 anos lá em Araripina, Pernambuco, é diferente do repertório cultural de uma criança que nasceu e cresceu em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Por quê? Porque os elementos culturais, os elementos estéticos, os elementos arquitetônicos, as linguagens que são potencializadas numa comunidade e noutra são diferentes. E ela vai arrebanhando esse repertório cultural para formar o repertório cultural dela própria, que é singular e único no mundo, ou seja, não tem nenhuma outra pessoa com o mesmo repertório cultural e senso estético daquela criança, porque ele vai se formando, né, tanto através da educação quanto da educação escolar, especificamente. Essa competência, ela persiste em toda a base nacional curricular comum, né?
ela vai até o Fundamental 2 e o ensino médio, e aí ela começa a se subdividir, né? Porque tem artes visuais, tem o design gráfico, tem a informática, tem a estética, tem a anatomia, tudo isso tem a ver um pouco com esse repertório visual, né, que a gente vai criando. E também tem a ver com as formas de representação. Mesmo no ensino médio, né, quando o jovem começa a trabalhar com conteúdos como, por exemplo, literatura, como, por exemplo, artes gráficas, design, tem a ver com a criação desse repertório e dessa capacidade do ser humano de se expressar em relação à sua leitura de mundo e como essa leitura de mundo encontra ressonância com a cultura, seja local, seja global, que tem a ver com esses componentes do senso estético que foi se criando naquela pessoa. Então é uma competência muito importante, né? Já dizia o poeta, né? A arte existe porque a vida não basta. Então é muito importante que a arte tenha lugar no currículo da escola, mas também tenha lugar na própria vida e vivência da criança. Qual é o adolescente e o jovem que não gosta de colar um desenho dele na parede? Aquilo faz parte do senso estético da criança, que ela está desenvolvendo, que ela está criando. Tem a ver com a forma como ela se expressa e como ela representa os pensamentos dela no mundo, a sua leitura de mundo, e também como ela se representa nesse campo de repertório cultural e no campo do senso estético que está em desenvolvimento. O nosso senso estético está em desenvolvimento a vida inteira, né? Quando a gente viaja, vai para um lugar diferente, com cultura diferente, a gente também realiza aprendizagens ali, naquele outro campo. Então, é muito importante que a gente tenha criado as bases, né, dessa competência na educação básica, para que a gente possa manipular, manusear a criação desse senso estético quando adultos de forma satisfatória, de forma equilibrada, respeitando as várias linguagens e manifestações que existem em toda a sociedade de modo geral e suas origens, e também compreendendo a importância desses elementos e dessas linguagens para aquelas pessoas que as utilizam e como essas linguagens representam essas pessoas a partir de seus repertórios culturais, socioculturais e de suas vivências e de seu senso estético, que é diferente do nosso. Então, também é uma competência que ajuda a gente a trabalhar as competências brandas a partir da ótica do respeito, da compreensão, da apreciação e de outras competências que também são necessárias para a gente. Se você gostou desse vídeo, manda para um professor, ou para uma mãe, ou para um pai, ou para um responsável pedagógico que precisa entender um pouco do currículo da criança na escola e saber por que é que existe uma competência chamada senso estético e repertório cultural na Base Nacional Curricular Comum. Até a próxima. Abraço.